Viu Podcast, a sua mídia digital. Nosso compromisso aqui na Sputnik Brasil, Tayana de Oliveira, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Vamos para a nossa pauta do dia. Vamos falar hoje sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim das aposentadorias compulsórias de militares, juízes e promotores que cometerem delitos graves. Abrindo os trabalhos. Pois é, Tayana, essa PEC foi apresentada pelo então senador Flávio Dino pouco antes de tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi naquela transição. Ele era ministro da Justiça, passou um pouquinho... Os 45 do segundo tempo. Passou rapidamente lá no Senado Federal, retomando a sua cadeira, da qual estava licenciado, e em seguida ele assumiu sua posição lá no Supremo Tribunal Federal. É uma discussão polêmica. Na prática, essa proposta acaba com a aposentadoria compulsória e a pensão por morte ficta ou presumida, sanções que são aplicadas a esses servidores e que permite a eles manter os salários que recebem do serviço público, mesmo afastados de suas funções. Essa chamada aposentadoria compulsória é encarada por muitos como um privilégio, né? Enfim, para o integrante dessa carreira militar, carreira do judiciário, no Ministério Público, pelo fato de terem cometido algum delito, cometido algum desvio, algum crime, eles continuam recebendo esse benefício, né, em vez de terem aí o desligamento sumário, como muitos acreditam que seja a decisão mais acertada. É uma decisão que suscita polêmica, inclusive dentro do meio jurídico. Muitos são favoráveis a essa decisão, outros são contrários e consideram uma demagogia, pois isso deveria, de alguma forma, proteger essas carreiras. É uma discussão que a gente vai ter ao longo desse programa. Bom, pouco antes do pronunciamento no plenário, o Flávio Dino fez uma postagem na rede social X, o antigo Twitter, dizendo que, abre aspas, não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar, fecha aspas. Enfim, o assunto rende, então vamos descaroçar essa jabuticaba conversando com o nosso primeiro convidado de hoje. Politicando por aí. Wallace Corbo, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. Olá a todos que nos escutam. Vamos conversar. Conversar sobre essa proposta de emenda à Constituição que propõe o fim das aposentadorias compulsórias de militares, juízes e promotores. É uma proposta que a gente pode dizer que é polêmica, né, professor? Caso isso vá para frente, como esse projeto pode interferir nessas categorias? Ele interfere em algo que é muito antigo e muito central às garantias da magistratura e dos membros do Ministério Público. A garantia da vitaliciedade, ela sempre foi concebida como um mecanismo de proteção do Poder Judiciário e do Ministério Público contra interferências externas, mas sempre gerou, obviamente, por razões muito evidentes, né, muita crítica também por conta dessa proteção que muitas pessoas veem como excessiva. Então, uma aprovação de uma PEC como essa alteraria o que nós concebemos como a proteção da vitaliciedade para que faltas graves não tenham mais como consequência, como tem hoje, a aposentadoria compulsória como consequência administrativa mais grave e levem sim a uma perda do cargo sem necessariamente precisar de uma nova ação judicial que leve a essa perda. Então seria uma mudança substancial na estrutura da magistratura e na estrutura dos membros do Ministério Público. Essa proposta aí de emenda à Constituição, ela foi sugerida pelo senador Flávio Dino, né? Então senador Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, e ela foi entendida por muita gente, professor, como uma espécie de revanchismo, de vingança, especialmente quando o assunto é abordado por militares, mas ele inclui nesse pacote aí não só os militares, mas também juízes, categoria da qual o próprio ex-senador e agora ministro do STF, categoria na qual ele se enquadrou, e também promotores, né? No
caso, esse fim das aposentadorias compulsórias e uma punição real. Politicamente, essa impressão, essa sensação, ela faz algum sentido ou seria uma espécie de resposta à sociedade que de alguma forma sempre exigiu essa igualdade, né, esse equilíbrio em relação ao servidor público, por exemplo, na época em que isso foi discutido, né, isso começou a ser discutido, disseram que finalmente vão colocar na mesma categoria o juiz, o militar, o promotor e, por exemplo, a merendeira que serve a merenda escolar na escola, o servente que da mesma forma é servidor público, é concursado e trabalha num posto de saúde. Seria algo como uma vingança? Faz sentido essa interpretação ou é algo como uma resposta, embora muito tardia? Claro que toda proposta legislativa, ela é necessariamente política. Quer dizer, uma proposta de emenda à Constituição tem um conteúdo político que é contextual, ou seja, ela não surge do nada. Existe alguma razão pela qual um senador propõe e, evidentemente, ele pode eventualmente ter uma ou outra razão pessoal, alguma questão que faz com que ele queira propor. Então, talvez no caso dos militares, esse momento de apresentação da PEC, logo depois do que se hoje investiga como uma tentativa de golpe no ano passado, é evidente que essas coisas não são desconectadas. Mas a PEC, como colocada, ela responde, sim, a essa reivindicação histórica de uma maior igualdade entre aquelas pessoas que exercem funções públicas. A PEC faz três coisas, né? Ou melhor, ela se volta para três grupos de pessoas: militares, juízes, magistrados e membros do Ministério Público. Qual é a questão aqui? Em relação aos militares, houve uma discussão no ano passado com relação àquela morte ficta, a existência de um benefício previdenciário que seria auferido pelos parentes dos militares quando eles fossem desligados por prática de faltas graves. Essa pensão é uma pensão proporcional, mas muitas pessoas pensaram: como assim? Um militar comete um crime, uma falta grave, e aí ele é recompensado, ou a sua família é recompensada. Então, existe essa resposta a esse benefício que não tem comparação, não tem um igual em outros membros do poder público, em outros servidores públicos. Em relação ao Poder Judiciário e aos membros do Ministério Público, existe de fato uma desigualdade constitucional. Os servidores públicos, eles gozam do que a gente chama de estabilidade. Depois que eles exercem por 3 anos a função pública, eles ganham estabilidade e só podem ser exonerados por um processo administrativo disciplinar. Mas os juízes e os promotores não. Os juízes e promotores, depois que eles exercem a função por 2 anos, eles ganham vitaliciedade. E a vitaliciedade significa que eles só podem perder os cargos por sentença judicial transitada em julgado. Pode parecer uma diferença muito pequena, mas ela é enorme, porque uma sentença judicial transitada em julgado, ela só vem depois de um processo judicial longo que tramita perante o Tribunal de Justiça, ou seja, é um juiz, ou no caso, é um desembargador julgando outro magistrado. Depois de longo tempo, aí sim esse juiz pode vir a perder o cargo, que na prática muito raramente vai acontecer. Então é muito mais difícil que haja uma perda do cargo por uma infração de um magistrado ou de um promotor do que, como você bem exemplificou, a merendeira. É claro que existe uma razão de ser para isso. A justificativa que sempre existiu foi exatamente assegurar uma independência do Poder Judiciário e uma independência do Ministério Público. Porque imagine, a gente pode pensar no juiz que comete uma falta grave, que vem de sentença ou que faz algo nesse sentido e ele tem que perder o cargo, a gente pode pensar num juiz que, exercendo a sua independência, julga contra o interesse de um deputado, de um senador, de um governador, e ele tem que ter a segurança de que ele pode julgar sem que isso possa gerar a perda do cargo dele. Mas o fato é que as pessoas entenderam que essa distinção entre servidores públicos e membros de poderes, constantemente as pessoas tendem a entender que ela não se justifica. Então agora se coloca esse debate. É revanchismo? Não é revanchismo se isso é um pleito popular, histórico, que não foi debatido no Congresso suficientemente. Agora o Congresso pode ouvir as pessoas e entender, afinal de contas, como ele vai ponderar esses vários interesses em jogo. E quais devem ser os desafios para essa PEC ir adiante, professor? Existe o desafio natural de qualquer proposta de emenda à Constituição que trate de um assunto mais relevante, que é o de ser aprovada por 3/5 dos senadores e dos deputados em 2 turnos de votação. Então essa PEC ainda precisa tramitar no Senado, ela precisa ser pautada para votação no Senado, precisa haver todo um apoio dos grupos políticos a essa PEC e depois ela iria para a Câmara para passar pelo mesmo procedimento. Então essa é uma primeira dificuldade da PEC. Existe uma segunda dificuldade da PEC se ela vier
vier a se tornar uma emenda à Constituição. Porque a PEC prevê, o que ela fala é o seguinte, olha, acabou isso de aposentadoria compulsória. Agora, se o magistrado praticar uma falta grave, ele não pode ou ela não pode mais ser aposentado compulsoriamente. Ela vai sofrer como penalidade disciplinar a perda do cargo ou a demissão. Ok, isso está claríssimo dessa nova PEC, se aplica para magistrados, se aplica para membros do Ministério Público. Só que diz lá a PEC, ou diz lá esse dispositivo. É vedada a concessão da aposentadoria, o magistrado vai perder o cargo, conforme lei disciplinadora da carreira. Ou seja, mesmo depois de aprovada a PEC, ainda vai ser necessário aprovar uma legislação que estabeleça o que é uma falta grave e como que esse magistrado ou essa magistrada vai perder o cargo ou vai ser demitido ou demitida. Ou seja, tem uma nova rodada aí de discussão política depois que a PEC for aprovada e, em geral, quanto mais rodadas nós temos, maiores são, ou mais agentes de veto vão aparecer, maiores são os obstáculos para que aquilo que está prometido no texto vire realidade. Então não é só aprovar a PEC, é aprovar a PEC, o que já é difícil pelo trâmite natural de aprovação de propostas de emenda à Constituição, mas é também regular a PEC depois. Tudo isso depende de vontade política e a magistratura é uma corporação organizada que certamente vai apresentar algumas resistências ou óbices, né, ou respostas, defesas contra esse tipo de proposta. Então tem muita coisa ainda para acontecer até que a aposentadoria compulsória deixe de ser uma realidade em favor de uma maior gravidade na responsabilização dos magistrados e dos membros do Ministério Público. E a gente conversando sobre esse tipo de punição, né, e de, entre aspas, benefício, né, porque de alguma forma, né, dependendo de como, do prisma a ser observado, é um privilégio, né, a gente volta um pouco atrás e tem a questão de pensão de filhos de militares, né, que é uma outra questão polêmica e a gente tem observado aí, diante de todos os entreveros, né, diante de todos os atritos que temos acompanhado entre o Poder Executivo e Marinha, Exército e Aeronáutica, principalmente após o 8 de janeiro, né, havia um projeto que acabava com as pensões para filhos de militares, uma proposta considerada muito sensível pelo governo, está parada desde julho do ano passado na Presidência da República e para tentar de alguma forma pacificar o ambiente pós 8 de janeiro, esse projeto foi engavetado pelo Ministério da Defesa. Essa, na sua avaliação, pode ser um próximo passo no sentido de tentar dar uma outra resposta à sociedade na tentativa de diminuir o que se chama de privilégio? Com certeza. Quer dizer, nós temos uma extrema dificuldade como país de lidar com essas desigualdades ou com essas ilhas de privilégios que foram criadas ao longo do tempo. No caso dos militares, a razão para isso é muito clara. Por que foram criados esses privilégios? Por conta dos sucessivos governos, né, de natureza militar, da ditadura militar, que foi criando, né, essa casta, assim como nós temos outras castas dentro do poder público, nós criamos essa casta e dos privilégios que se revelam dessa forma é esses direitos previdenciários, benefícios previdenciários para as filhas solteiras de militares. O que parece muito claro é que não houve nem força política, nem vontade política nos últimos anos para rever esses benefícios que não existem para outras categorias. Nós passamos agora por um momento muito sensível da nossa história, com os militares demonstrando, ou muitos militares demonstrando, que não tem apego ao regime democrático, que esses privilégios talvez não se justifiquem na medida em que os ataques vieram ou foram avalizados, né, por famílias militares, por grupos militares, mas ainda assim o governo hoje trata com muita dificuldade qualquer tipo, e aí não é uma questão nem de responsabilizar os militares, isso vai ser feito na justiça, precisa ser feito por meio de investigações judiciais, etc. Agora, de colocar os militares como corporação em pé de igualdade com outras corporações, nem isso parece ser algo que o governo vai ter, seja a vontade política ou a condição política de fazer. Isso é um problema, porque nós perpetuamos dessa forma uma desigualdade, perpetuamos uma lógica não republicana em que um grupo de pessoas se apropria da coisa pública, se apropria do dinheiro público, enquanto o tempo todo que nós ouvimos é que a previdência no Brasil está quebrada, é deficitária, etc, etc. Quem está suportando isso? Quem está suportando isso são os mais pobres, quem está suportando isso são os servidores públicos mais pobres, os empregados privados mais pobres, as pessoas em informalidade mais pobres, mas não esse tipo de pessoas, de
agentes públicos que são os militares. Então, é necessário, seria um segundo passo muito importante, equacionar o regime previdenciário militar com os demais regimes, mas parece ser um segundo passo muito difícil politicamente daqui para frente, mesmo com o 8 de janeiro, mesmo com as investigações sobre tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito. Agora a gente tem esses dois casos, né? A questão das aposentadorias para filhas de militares, né? Pensão para filhas de militares, e essas aposentadorias que são aqui o centro da nossa discussão, que é essa PEC apresentada pelo Flávio Dino no Senado, né? Que acaba com as aposentadorias compulsórias para militares, juízes e promotores, né? E aí a Tayana perguntou para você a respeito do desafio que vai ser essa aprovação. Dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, a gente acompanha aí uma relação, de certa forma, atritante, né? Entre o Legislativo e o Judiciário, né? Muita gente acusando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal de atuar politicamente em suas decisões, de não tomar decisões simpáticas a alguns grupos políticos que inclusive são majoritários nas duas casas, mas ao mesmo tempo a gente observa que muitos parlamentares são tanto quanto cautelosos em relação a qualquer passo que possa ser dado que vá atentar contra uma classe, contra uma categoria, justamente temendo algum tipo de represália. A gente sabe que a classe do judiciário ela é numerosa e muita gente pode, de alguma forma, temer o que possa ser tomado, enfim, com alguma decisão que vá contrariar os interesses, né? Essa questão de interesses secundários, né? Ela pode, de alguma forma, bloquear o avanço dessa questão e, de alguma forma, segurar essa proposta de emenda constitucional, tanto para juízes como para militares, que também tem muitos defensores lá. Existe uma bancada que é a chamada bancada da bala, né? Que representa muitos interesses dos militares da mesma forma. Com certeza. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em separação dos poderes, né, da separação de executivo, legislativo, judiciário, os pensadores do século XVIII, eles diziam que era muito importante que um dos poderes pudesse controlar os outros para evitar a tirania, para evitar o absolutismo, para evitar a concentração de poder que acabaria com o Estado de Direito. Quando a gente chega em alguns debates hoje, as discussões são um pouco mais mundanas, né? A separação dos poderes, ela acaba funcionando muito para um poder pressionar o outro nos seus próprios interesses, de novo, dos mais mundanos possíveis. Então, esse é um deles. Desde o mensalão no Brasil, os deputados, os senadores, eles têm muito em mente os riscos que surgem para eles se eles, de alguma forma, afrontam o poder judiciário, porque pode sempre aparecer uma ação penal aqui, uma ação penal ali. Nós temos um Congresso Nacional em que não faltam acusados ou réus em ação penal. Então, existe sempre muita cautela em avançar contra interesses da categoria, porque eu não sei o dia de amanhã se vai cair com um juiz, com um desembargador, com um ministro do Supremo, alguma coisa. Ele não gosta de mim porque eu votei contra esse interesse corporativo. Então, tem isso de um lado. Mas, de outro lado também, é muito possível que uma PEC como essa também seja usada como um trunfo exatamente para senadores, deputados, buscarem junto ao Poder Judiciário algum tipo de apoio em uma ação que esteja tramitando, em uma discussão que esteja acontecendo. Então, tristemente até, PECs como essa tendem a virar uma moeda de barganha, né? Uma moeda de troca nesse cenário político em que o Congresso quer seus interesses avançados, o Judiciário não quer perder eventualmente privilégios, e aí isso pode vir às custas da própria aprovação da PEC. Por isso que, para que ela efetivamente consiga passar, e obviamente as Forças Armadas entram nessa discussão com essa constante ameaça de um golpe, de não apoio, de não respeito à hierarquia, né? De modo que para uma PEC como essa passar, ela precisa de um apoio popular crescente, seja na imprensa, seja nas ruas, seja no debate público, porque senão o que vai se impor são os interesses corporativos. É o medo de uma condenação, é o interesse de manter o privilégio, é o interesse de manter o privilégio para sua filha supostamente solteira, que na verdade tem um companheiro, mas não registrou para não perder a pensão. Então tudo isso vai continuar exatamente como está, se não houver uma pressão efetiva para algum tipo de alteração. Pode ser a alteração exatamente como está colocado no texto da PEC, pode ser uma outra alteração, pode haver reflexão, algum tipo de ajuste, mas ficar como está hoje, pelo menos como a sociedade tem colocado, não é a forma mais adequada de lidar com esse quadro. E diante de tantas outras propostas aí que são encaradas como prioridade
prioridades para discussão, reforma tributária, tem a questão de saidinha temporária de presos. Essa PEC, ela pode acabar ficando para trás? Eu não diria nem que é provável, mas é possível. É muito difícil antever quais são as prioridades do Legislativo, porque isso envolve quais são as prioridades do governo, quais são as prioridades do presidente da Câmara, quais são as prioridades do presidente do Senado, que tem algum tipo de controle de agenda. Então a questão no fim do dia vai ser entender como que o debate político caminha ou não, no sentido de dar alguma centralidade para essa PEC. Nós temos agora uma segunda rodada de discussões prometida, pelo menos, sobre reforma tributária. Nós temos discussões sobre reforma administrativa, que também estão em curso. Nós temos essa discussão, que é uma discussão típica do populismo penal, né, da saidinha, que é uma resposta rápida a alguma coisa que acabou de acontecer. A PEC pode se perder nesse contexto, mas ela pode também, num contexto, por exemplo, de reforma administrativa, subir na lista de prioridades. É muito difícil antever o que vai acontecer. Não faltam assuntos para serem tratados e esse vai avançar de acordo com o interesse desses agentes políticos que vão ser pautados não só no que as pessoas pedem, mas no que interessa a eles, nas pautas mais urgentes, enfim, em assuntos que não são previsíveis nesse momento. Wallace Corbo, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, conversando com a gente sobre a possibilidade, nesse anúncio de PEC, de proposta à emenda à Constituição, que prevê o fim das aposentadorias compulsórias de militares, juízes e promotores como punição aos que forem condenados por cometer delitos graves. Proposta de emenda constitucional apresentada pelo então senador Flávio Dino pelo PSB do Maranhão, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigado pela sua participação, por todas as explicações, também pelo seu ponto de vista sobre esses assuntos que fazem parte aí da pauta do Legislativo, vão ser discutidas aí para frente. Ainda há muita polêmica, muita água para rolar. A gente lembrando aqui que ainda há muitos interesses a serem discutidos e a gente continua monitorando tudo isso aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Muito obrigado pela sua participação conosco. Fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço, Maurício, Tayana. Até uma próxima. Tchau, professor. Até a próxima. Pois é, Thay, só reforçando que hoje a aposentadoria compulsória e a pensão por morte ficta ou presumida permitem a manutenção, a continuação do pagamento dos salários que integrantes do Ministério Público e do Judiciário e membros das Forças Armadas recebem do serviço público, ainda que afastados de suas funções. No caso da morte ficta, o nome pode parecer estranho, diferente, né? Morte ficta, o militar que é expulso, ele é equiparado com o militar falecido e a esposa segue recebendo o pagamento em forma de pensão, ou seja, o militar, ele está punido, mas a pensão, a esposa, a mulher do militar, ela continua recebendo, o dinheiro continua chegando na família, né, de alguma forma. Bom, nós procuramos a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público para pedir um posicionamento em relação a essa PEC, mas as entidades não se pronunciaram a respeito. Procuramos também representantes das 3 forças, né, da Força Aérea Brasileira, do Exército Brasileiro e também da Marinha, que também não responderam à nossa solicitação. O CNJ também, Conselho Nacional de Justiça, né, o Clube Militar, Clube da Aeronáutica e o Clube Naval, que são instituições que não representam as Forças Armadas, mas representam os militares, funcionam como uma associação de classe. A gente entrou em contato, enviou o pedido de nota, mas até o fechamento desse podcast a gente não obteve retorno. A gente continua com espaço aberto para que, caso essas entidades desejem se manifestar, a gente está com espaço aberto. É isso, vamos continuar falando sobre esse assunto agora, batendo um papo com o nosso segundo entrevistado de hoje. Direto do Palanque. Conosco João Pedro Pádua, advogado e professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite, obrigado pela disponibilidade, seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado por me convidar, feliz de estar aqui de novo. Prazer é todo nosso, professor. A gente está discutindo aí essa proposta de emenda à Constituição que propõe o fim das aposentadorias compulsórias de militares
militares, juízes, promotores, carreiras do judiciário e carreiras militares, aposentadorias compulsórias que são equiparadas aí a uma punição, enfim, aos militares, aos juízes e promotores que forem condenados por cometer delitos graves. Essa proposta é exclusão sumária do serviço público sem essa aposentadoria compulsória. Para muitos é o fim de privilégios, para outros é o fim de um respaldo, de uma salvaguarda diante da importância, do tamanho de decisões que muitos integrantes dessas carreiras tomam. Queria saber a opinião do senhor como advogado, professor de direito. O que você acha dessa proposta de emenda à Constituição, dessa discussão que por enquanto ainda é embrionária? Professor, embrionária, apesar de já haver um clamor popular no sentido da aprovação desse assunto, dessa pauta. Eu diretamente sou contra essa proposta de emenda à Constituição e essa mudança institucional de permitir a demissão, a pena de demissão aplicada por processo administrativo para algumas carreiras em que isso não é possível, especialmente juízes e juízas, membros do Ministério Público e militares. Mas eu queria começar, Maurício, explicando uma coisa, porque eu acho que muito desse debate, como tantos no Brasil, começam com um pouco de falta de informação. Assim. As pessoas tendem a achar, vamos reunir tudo na figura dos juízes e juízas, porque é a carreira que mais é visada nesse tipo de situação, né? Mas enfim, por juiz, quando eu falar juízes e juízes, a gente subentende todas as carreiras que têm essa prerrogativa de não ser demitidas, não ter seus membros demitidos por processo administrativo. Mas então, o que muita gente não sabe é o seguinte, não é que juízes e juízas não possam ser demitidos, né? Na verdade, não possam perder o cargo. O que acontece no Brasil, na nossa legislação atual, é que juízes e juízas não podem ter a pena de demissão aplicada por processo administrativo. Mas se eles ou elas forem condenados por processo judicial transitado em julgado, ou seja, por decisão judicial, eles e elas podem sim perder o cargo, tá? Então não é que a gente não consegue expulsar juízes e juízas corruptos, por exemplo, ou claramente desidiosos, ou de qualquer maneira que estão abusando do seu poder. É que para fazer isso não basta fazer um processo administrativo e aplicar uma pena de demissão por meio de ato do chefe do poder correspondente, que é o que acontece com os servidores públicos da carreira do executivo e, de certa maneira, também aquelas pessoas, né, pessoas que têm cargo no legislativo, que também podem perder o mandato por decisão da própria Casa Legislativa. Tá? Mas não é que não possam ser, repito, não é que juízes e juízas não possam perder o seu cargo, eles podem, só que tem que ser por decisão judicial ao final de um processo judicial, não pode ser por decisão administrativa ao final de um processo administrativo. Tá? Ao longo da nossa conversa eu posso tentar explicar melhor, mas essa é uma premissa que eu acho importante, uma informação que eu acho importante que todo mundo tenha, né? Porque às vezes o pessoal fala, não, mas então o juiz pode sair, ele chega a dar um tiro na cabeça de uma pessoa ali, todo mundo viu, e ele só vai ser aposentado e vai receber aposentadoria integral, que também não é verdade, diga-se passar, tá? Mas enfim, eu acho que na linha do que você disse, de modo geral, essas proteções não são para as pessoas dos juízes e juízes, são para os cargos que eles exercem, para dar maior tranquilidade, para tomar decisões impopulares ou decisões difíceis, na linha, por exemplo, da imunidade parlamentar, que também às vezes é colocada sob ataque, a meu ver, indevidamente. Também é uma proteção do exercício destemido do mandato ou do poder, da competência que essas pessoas têm. Professor, na hipótese da exclusão por via judicial, vamos imaginar que, adotando a mesma estratégia aqui que o senhor está fazendo ao falar das carreiras, né, que estão em xeque, enfim, em que há essa discussão, né? Quando um juiz, né, ou um promotor ou um militar comete um delito comprovado e passa pela esfera administrativa, mas esse delito tem algum impacto na área criminal e esse juiz é condenado na esfera criminal, é condenado por um par, né, condenado por um outro juiz, a condenação aí sim pode ser a exclusão sumária ou se mantém, por exemplo, a questão da aposentadoria compulsória. Existe, por exemplo, essa possibilidade de, em sendo condenado na esfera criminal, a punição se mantém como essa concessão do benefício? A resposta simples é não. Se um juiz ou juíza perde o cargo por decisão judicial,
nas hipóteses em que a lei autoriza, crime é uma delas, mas não é a única, uma improbidade administrativa também é uma hipótese, por exemplo, se o juiz ou juíza perde o cargo numa decisão por decisão judicial, ele não tem direito à aposentadoria, quer dizer, ele não tem direito à aposentadoria pública, na verdade, tá? A não ser que ele já tenha cumprido todos os requisitos para se aposentar, tá? E ele vai poder pleitear a aposentadoria por já ter para uma hipótese, pouco provável, um juiz de, 72 anos, que já teve 40 anos de magistratura, perde o cargo. A aposentadoria por tempo de serviço, né? Por tempo de serviço, pelo tempo trabalhado, idade, sim. Não é só por tempo, é por idade, por tempo, isso. Se a pessoa tiver já cumprido os requisitos e não tivesse aposentado até então, porque não quisesse, a perda do cargo não muda isso. Mas se não muda o direito adquirido dessa pessoa. Mas se não tiver os requisitos, ela não pode pedir aposentadoria. Um juiz, de 50 anos, que não tem idade mínima, não tem tempo de contribuição, que foi perder o cargo, esse tempo que ele contribuiu como juiz vai contar para o seu tempo de contribuição geral, por exemplo, uma aposentadoria pelo Instituto Nacional de Seguro Social, aposentadoria privada, ou até para uma futura aposentadoria pública, se esse juiz eventualmente entrar em outro cargo público, se ele puder. Mas não vai se aposentar como juiz ou juíza. Então, inclusive, se a perda do cargo, enfim, é isso. Se não vai poder se aposentar como juiz ou juíza, mas vai poder contar o seu tempo de contribuição como qualquer pessoa. Seria algo semelhante ao que a gente vê acontecer com os policiais militares, quando a gente vê um policial militar envolvido em um crime e sai a informação de que ele foi expulso da corporação. Seria algo semelhante a isso? É semelhante, sim, só que com uma diferença importante, tá? Policiais militares, especificamente, podem ter a pena de demissão aplicada por um órgão chamado Conselho de Justificação, tá? Ou Conselho de Defesa, depende se é praça ou oficial, tá? Então, existe um procedimento de demissão no caso de policiais e bombeiros militares, pelo menos no Rio de Janeiro tem, imagino que a maior parte dos estados também tem. Mas sim, a lógica é similar, tá? Se for aplicada uma pena de perda de cargo, essa pena significa que a pessoa saiu do cargo, tá? Não significa que ela se aposentou. A diferença importante, especialmente com juízes, membros do Ministério Público, de carreiras jurídicas que compõem poderes ou que têm maior autoridade, a principal diferença é que nessas carreiras, essa pena de perda de cargo só pode ser aplicada por decisão judicial. Não pode ser aplicada em processo administrativo, essa é a grande diferença. A sociedade, nos últimos anos, vem demonizando a classe política, né? A gente, enfim, compreende a insatisfação da população em função dos ocorridos, das atitudes tomadas aí por governadores, por prefeitos, por presidentes da República. Há uma discussão muito, às vezes, acalorada em relação à classe política e, mais recentemente, a gente tem acompanhado essa questão relativa ao judiciário, né? O judiciário que tem tomado decisões que nem sempre são simpáticas à opinião pública e viram pauta comum para a insatisfação da população no geral. E muito se fala a respeito de decisões direcionadas, de corporativismo por parte do judiciário, né? Da classe jurídica, dos juízes, dos desembargadores em suas decisões tomadas, né? E imagino que haja o temor de parte dessa população por decisões que possam vir, por exemplo, a favorecer juízes que estejam numa situação como essa, né? Envolvidos em delitos, em irregularidades, e aí quando na esfera administrativa ele é condenado e recebe lá a sua aposentadoria compulsória, está afastado do serviço público, mas continua recebendo. E aí quando chega na esfera do judiciário, quando ele precisa ser julgado por um de seus pares, essa decisão aguardada, ela não sai. Diante de tudo isso, faz sentido essa preocupação, já que essa questão acaba transcendendo, né, esses bastidores, e quando se trata de uma questão como essa, né, de fim da impunidade, ela ganha aí as discussões, as mesas de bar, ganha as redes sociais, inclusive, né, que são hoje em dia um fórum muito fértil para discussões, nem sempre um fórum mais adequado para discussão em alto nível, mas essa questão do corporativismo, talvez não contamine um pouco dessa discussão também, a possibilidade de uma punição real para quem cometa desvios verdadeiros, desvios comprovados. Até acrescento aqui, trazendo a fala do Flávio Dino quando apresentou essa PEC, que ele disse o seguinte, abre aspas, não há razão para desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos, fecha aspas. Essa frase também, de certa forma, para trazer esse apelo para essa discussão que o Maurício está falando, né? Para usar um clichê, né, a pergunta de vocês tem muitas dimensões, né, e
enfim, enquanto você estava me perguntando, eu estava pensando 1000 coisas aqui. Mas eu vou tentar me limitar a 2 coisas nesse contexto aí da impunidade, corporativismo e tal. A primeira delas é talvez óbvia, mas escape muito para as pessoas, né? Do mesmo lugar onde sai o órgão que aplica penalidades administrativas, sai o órgão que aplica penalidades judiciais, pelo menos na parte dos juízes. Essas pessoas às vezes não se dão conta. Se um juiz comete ou supostamente comete uma infração administrativa pela qual ele não pode ser demitido, né, ele pode no máximo ter aposentadoria compulsória. Quem é que julga essa infração administrativa? É um órgão administrativo do tribunal ao qual esse juiz está vinculado. E esse órgão administrativo é composto por juízes, só que eles estão agindo na qualidade de gestores do órgão, não na qualidade de juízes. Agora, se o Ministério Público, por exemplo, ajuiza uma ação penal contra um juiz e pede para que o juiz seja condenado e, como efeito da sua condenação, que ele perca o seu cargo, quem é que julga essa ação? O tribunal ao qual o juiz está vinculado. Só que aí na qualidade de tribunal, portanto, exercendo função judicial, não exercendo função administrativa. Então não tem diferença nenhuma. Por que você está defendendo que a gente mude? Por que não pode logo aplicar a pena de demissão? Porque o procedimento é diferente. O procedimento administrativo tem menos garantias para o acusado. É um procedimento menos formal, é um procedimento em que há menos separação entre a figura do acusador e a figura da defesa. O próprio tribunal pode iniciar, como a gente chama de ofício, ou seja, um próprio juiz pode iniciar um processo contra outro juiz, dizendo que ele praticou um ilícito administrativo. E aí o próprio tribunal instrui o processo e julga, não tem órgão acusador separado. Num processo penal tem que ter um Ministério Público separado do Poder Judiciário para acusar, né? Tem mais oportunidade de defesa, o procedimento muda, tem mais recurso, tem mais possibilidade de impugnar a decisão, tem presunção de inocência mais forte. Tem uma série de garantias, né? A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre isso, mas tem uma série de garantias institucionais para um acusado em processo judicial, especialmente em processo penal, que um acusado em processo administrativo não tem. Tá? Então, o problema não é o corporativismo pode existir pode existir em qualquer dos 2 casos. E aqui a gente está falando, obviamente, de um corporativismo a favor, né? Um espírito de corpo que vai tentar proteger o seu membro. Mas pode acontecer tanto num processo judicial quanto num processo administrativo, especificamente contra um juiz. O membro do Ministério Público é um pouco diferente, porque aí o Ministério Público, né, a órgão administrativo está dentro do Ministério Público, não está dentro do Poder Judiciário. Mas enfim, acho que dá para entender que o corporativismo dá para proteger com ou sem a possibilidade de aplicar pena de demissão em processo administrativo. Isso me parece uma circunstância, né, vamos dizer, empírica da implementação dessas medidas que foge um pouco, às vezes, ao debate público. Mas a segunda coisa que eu acho mais importante é o seguinte: o corporativismo não é necessariamente só para proteger os seus membros. Pode ser também para tentar prejudicar aqueles membros que, por qualquer motivo, em qualquer contexto, estejam indo contra a orientação, os interesses das pessoas que detêm os órgãos de poder naquele órgão. Eu vou te dar 2 exemplos, um mais antigo e um mais recente, de casos reais que aconteceram em que os órgãos, de alguma maneira, perseguiram seus membros, tá? E por razões, a meu ver, muito equivocadas. Um deles é de uma juíza de São Paulo, chama Kenarik Boujikian. É um nome difícil, né? Até porque eu estou pensando aqui, nossos ouvintes aqui, que eventualmente queiram jogar isso nos mecanismos de busca da internet. Eu fiquei também Kenarik, curioso. Kenarik o primeiro nome é mais fácil, tá? É uma juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. Kenarik. Kenarik. Tô aqui buscando. Boujikian, e nem eu sei de cabeça como é que escreve o sobrenome dela. Já encontrei. Kenarik Boujikian, Boujikian. Isso, então. A Kenarik, né, é uma juíza que hoje acho que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, está na segunda instância já, ela ascendeu na carreira, mas quando ela é juíza, ela foi convocada para exercer a função na segunda instância. Isso acontece, não importa a gente explicar aqui muito por isso, mas ela é juíza de primeiro grau, de primeira instância, mas estava decidindo na segunda instância. E ela tem uma orientação que a gente chama no direito penal de liberal. Ela tende a interpretar a lei e os fatos em favor da defesa mais do que em favor da acusação. Ela chegou lá no tribunal, viu lá uma série de processos que estavam com presos que, ao ver dela, na interpretação dela, estavam cumprindo pena mais tempo do que a lei determinava, e mandou soltar todo mundo. Todo mundo não, mandou soltar esses presos aí, um número maior do que mas um número também não era 1000, era um número grande de presos. E ela mandou soltar por decisão que a gente chama monocrática, ou seja, ela sozinha, né, decidiu, né, embora ela compusesse naquele momento um órgão colegiado, né, um conjunto de juízes e juízas, ela tinha, na visão dela, autoridade para, naquele momento, por causa daquela circunstância, sozinha tomar essa decisão e se alguém entendesse que ela estava equivocada, recorria e depois o colegiado reavaliava. Tá? Foi o que aconteceu. Recorreram, o colegiado reavaliou, e aí
resolveram iniciar um processo administrativo disciplinar contra ela, alegando que ela tinha usurpado as funções dela, que ela não poderia ter tomado essas decisões monocraticamente, individualmente. E ela foi condenada pelo órgão do tribunal. É difícil eu dizer para os leitores o quão absurdo é isso. Tá? Mas basta eu dizer para vocês que a maior parte das decisões tomadas, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, quantitativamente, são monocráticas, são tomadas por um ministro sozinho. Então ela estava basicamente sendo condenada porque ela resolveu tomar decisões no entendimento dela estavam corretas. Mas o que tem no plano de fundo é que ela era uma juíza que não era muito benquista no tribunal, porque ela decidia contra, né, era vista como defensora de bandido, juiz que passa pano para bandido e tal. Se o tribunal pudesse demiti-la, possivelmente teria demitido. Mas não podia. E nenhum membro do Ministério Público tinha ali um crime, alguma coisa grave a ponto de ajuizar uma ação contra ela para ela perder o cargo. Então isso protegeu a independência dessa juíza, esse tipo de situação. E mais recentemente, uma situação que eu acho que está mais fresca na memória das pessoas, procuradores da República da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, né, o chefe deles era o doutor Eduardo Elraj, que eu conheço pessoalmente, inclusive, e responderam um processo administrativo disciplinar no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público por uma alegação muito discutível de que eles tinham violado a privacidade dos réus porque eles tinham divulgado informações sobre uma ação penal, né, que eles tinham ajuizado antes que a juíza do processo levantasse a publicidade, levantasse o sigilo sobre esse processo. Mesmo que ela tenha feito isso, sei lá, dias depois ou semanas depois, pouco tempo depois ela fez isso. No momento em que eles deram uma entrevista coletiva, em tese o processo ainda estava em sigilo. Esses procuradores, né, numa representação movida pelo senador Romero Jucá, um dos réus no processo, diga-se de passagem, foram suspensos, sem pagamento por, sei lá, 1 mês ou 2 meses, tá? Que é uma pena alta. Se eles pudessem ter sido demitidos, talvez tivessem sido. Aliás, nesses casos, é até possível, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, salvo engano agora, é possível pedir aposentadoria compulsória. O relator chegou a dar um voto pela aposentadoria compulsória, tá? Mas a maioria do tribunal decidiu só, entre aspas, suspender. Então, o corporativismo corta para os dois lados. É claro que, se a gente pegar o conjunto de casos, ele corta mais para o lado a favor de proteger seus membros, tá? Isso é verdade provavelmente de todas as corporações, não só do Judiciário, do Ministério Público, mas também do Congresso Nacional, sem dúvida alguma, da Assembleia Legislativa. Recentemente reinstauraram uma deputada que tinha sido afastada pelo Poder Judiciário com alegações de ligação com milícia, enfim. Então, o espírito de corpo realmente, claro, tende a vir mais para o lado de proteger os seus membros, mas também pode ir para o lado de perseguir. E é para evitar essa perseguição que existem proteções legais sobre o que os órgãos administrativos, num processo mais simples, sem tantas garantias, podem fazer contra integrantes dos poderes. E eu queria, só porque a pergunta foi grande, eu não queria deixar de responder, uma afirmação do ministro Flávio Dino, que até me soa impressionante, porque ele já foi presidente de associação de magistrados, né? Quando ele era juiz federal, ele foi presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, salvo o melhor juízo, né? Então ele conhece as questões administrativas enfim, conhece a judicatura e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dizer que tem que tratar uma pessoa que exerce um poder do Estado como qualquer outro servidor, né, desculpe, mas não tem outra maneira de qualificar isso senão demagogia. A pessoa que dá andamento ao processo nos cartórios em que os juízes exercem sua função são pessoas indispensáveis, são muito importantes para o poder público. Sem essas pessoas, nada funciona. Mas, obviamente, elas não têm a responsabilidade, a autoridade e a demanda que o juiz que toma a decisão tem. Existe uma diferença muito importante. Juízes tomam decisões que podem afetar a vida de muitas pessoas, para bem e para mal. E as pessoas que foram afetadas para mal, certamente vão querer a cabeça do juiz se tiverem a oportunidade de fazer isso. O caso dos procuradores do Rio de Janeiro, sem dúvida, se enquadra aí. Eles atacaram, né, políticos, atacaram institucionalmente, né, quer dizer, já ajuizaram ações penais, segundo o entendimento deles, contra políticos importantes. Num primeiro momento conseguiram, que às vezes condenações, enfim, mas quando a Lava Jato caiu em desgraça e a maré virou, esses políticos quiseram usar a sua força para tentar contra-atacar, para tentar retaliar esses procuradores. E é bom que eles não tenham tantas armas para fazer isso, porque senão a República não funciona. Eu estou falando em demagogia, eu estou tentando aqui analisar, estou olhando para essa frase, não há razão para desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar. Eu lembro que nessa apresentação dessa proposta de emenda constitucional, quando o ministro Flávio Dino ele tinha acabado de sair do Ministério da Justiça, teve
um rápido retorno ao Senado Federal, foi quando ele apresentou em uma lista de projetos que ele tinha na manga antes de assumir sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele equiparou, né, essas carreiras aí às quais ele se refere, direcionadas aí ao fim das aposentadorias compulsórias, né, os militares, os juízes e os promotores. Ele equiparou, por exemplo, a merendeira de escola, né, a um servente de escola que, enfim, igualmente concursado, né, que eles, em tese, né, deveriam ter essa isonomia. E o senhor falou da declaração talvez demagoga, né, talvez em função da exposição midiática, né, do momento em que tudo isso estava acontecendo, essa transição, né, essa rápida passagem, enfim, ou a necessidade de criar fatos, né, para apresentar. Talvez isso possa justificar essa afirmação como essa? Sem dúvida, mas posso também te dizer uma coisa, que dá umas informações às vezes que os nossos ouvintes não sabem, porque eles não estão no meio do direito, né? Eu fico tranquilo porque meu concurso foi para professor, eu nunca fiz concurso para juiz, para nada, nem tenho interesse nessa carreira, né? Eu sou advogado convicto, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, na dimensão das consequências dos seus atos, essas carreiras são muito diferentes, né? Não tem razão para diferenciar, claro que tem razão para diferenciar. Uma merendeira não toma uma decisão que pode fazer com que um grande empresário perca R$1 bilhão, embora a merendeira seja indispensável, né? Não quero também que entendam, a merendeira, claro que não importa, claro que importa muito, talvez importe mais que a maioria dos juízes, mas que é diferente, né, o tipo de, vamos dizer, de inimizades que o cargo dela traz, é claro que é. Mas mais importante do que isso, existem vários outros domínios nos quais as pessoas são diferenciadas e não deveriam ser. Eu queria, por exemplo, a PEC não é o caso para isso, mas eu queria, por exemplo, que se usasse esse palanque que se usa às vezes para falar, né, para dessas declarações que parecem pouco defensáveis, para dizer coisas do tipo, em todos os tribunais do Brasil que eu conheço, tem elevador privativo para magistrado, por exemplo. Então, em todos os tribunais, nos tribunais do Rio de Janeiro, pelo menos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só quem passa pelo detector de metais é o jurisdicionado, que é a pessoa mais fraca, mas é a razão de existir dali, ou seja, a pessoa que tem um processo, é a parte, né, quem moveu um processo, quem está sendo processado. Porque juízes, advogados, serventuários, defensores, promotores, pessoas que trabalham ali não precisam passar pelo detector de metais. Enfim, tem diversas outras regalias que me parecem pouco defensáveis, regalias inclusive financeiras, né, que agora tem uma onda de decisões de órgãos administrativos reconhecendo direitos a indenizações e compensações financeiras para esses membros dessas carreiras. Isso sim me parece desigualação, diferenciação sem base. É criar, aí sim, privilégio, né? Por que eu, que sou advogado, não passo pelo detector de metais do tribunal, mas o meu cliente tem que passar? Se tem detector de metais, passa todo mundo, né? Ou não precisa e não tem detector de metais para ninguém. O comandante do avião passa no detector de metais no aeroporto, não passa? Então, esse tipo de coisa que parece pequena, mas no agregado é o que cria, né, o privilégio e a divisão de castas. Esse é o problema. O problema não é um juiz que toma uma decisão impopular ter uma proteção contra ser demitido por uma perseguição de um órgão administrativo do seu tribunal. Esse segundo caso, essa diferenciação em relação, por exemplo, a uma pessoa que, sei lá, um agente administrativo do Ministério da Saúde, essa diferenciação faz sentido. O agente administrativo do Ministério da Saúde, se pratica um ato ilícito, né, pode ser julgado ali por uma comissão, num processo administrativo um pouco mais simples. Mas um juiz que toma uma decisão que as pessoas não gostam e tem que responder por essa decisão num processo administrativo, tem que pelo menos ter a segurança, na hora que vai tomar a decisão, de que se tudo mais der errado, o máximo que vai acontecer é ele ficar um mês sem receber. Não, ou sei lá, ou no máximo vai ser aposentado. E diga-se de passagem, a aposentadoria compulsória não é uma besteira, tá? É claro que, realmente, se a gente fica pensando, mas o cara roubou 3 milhões e ganhou a aposentadoria compulsória, parece um prêmio. Mas não é essa a situação do dia a dia. Aposentadorias compulsórias são aplicadas para juízes e juízas, não só que matam, roubam, desviam, são aplicadas para juízes que, sei lá, tomam uma decisão a favor de uma parte que é primo do tio de uma parente dela. E devia ser, essa parte não era imparcial, tem uma suspeita de que a decisão é esquisita, não sei, o tribunal pode aplicar uma pena de aposentadoria compulsória. Para um juiz que tem, sei lá, 10 anos de carreira, 5 anos de carreira, 15 anos de carreira, a aposentadoria compulsória pode ser literalmente uma diminuição do seu padrão de vida, porque a aposentadoria compulsória é proporcional ao tempo de contribuição, ele não vai receber pelo teto. Ele não vai receber a mesma coisa que ele estava recebendo na ativa, ele vai receber muito menos. E diga-se de passagem, mais uma vez, esse período em que o juiz contribuiu e não pôde, e foi aposentado compulsoriamente, esse período já não vai contar mais para nada, porque ele já está contando, ele já está recebendo a aposentadoria. Tudo bem, o juiz pode tentar reconstruir sua vida, e aí já tem uma aposentadoria, enfim, tem toda uma série de... A gente pode começar a criar vários cenários aqui. Mas é importante que as pessoas notem que isso,
é uma pena, não é um prêmio. A aposentadoria compulsória não ajuda a vida de ninguém. Pode perguntar, eu tenho certeza, perguntados, quase 100% dos juízes vão dizer que preferem não ter aposentadoria compulsória e continuar na magistratura até o momento de se aposentar efetivamente. E número 2, não é só para casos de crimes graves. Eu já não sei qual é a maior parte dos casos que geram punições de aposentadoria compulsória no Brasil. Seria muito interessante que alguém fizesse esse estudo antes de propor qualquer alteração no sistema, mas eu tenho para mim que a maior parte das aposentadorias compulsórias não são por um juiz que roubou 3 milhões, 10 milhões, ou que matou alguém, ou certamente não são os únicos casos. Então, a gente tem que balancear essas duas coisas, né? A proteção institucional dos juízes versus uma punição justa para aquelas pessoas que foram demonstradas, que foi demonstrado quanto a elas que elas praticaram algum ato que mereça uma punição grave. E diga-se de passagem, só para terminar, Maurício, a merendeira e o juiz que praticam crime, os dois podem perder o cargo igual, tá? Se ao final do processo penal elas forem condenados por corrupção, tanto a merendeira pública, né, naturalmente, que tem servidora pública, quanto o juiz tem como consequência da sua pena, ou como a gente chama efeito secundário da pena, perda de cargo. Tá? Então não é isso que a gente está diferenciando. Não é merendeira e juiz que praticam corrupção pelas quais são condenados. É merendeiro e juiz que praticam algum ato discutível ali, que não é um ato muito grave, ou não chega a ser um crime, mas pelos quais eles vão responder administrativamente. Ali sim, os dois têm um regime jurídico diferenciado e o juiz tem maiores proteções. A gente está conversando com João Pedro Pádua, advogado e professor de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da UF, Universidade Federal Fluminense, analisando essa proposta de emenda à Constituição apresentada pelo então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que atinge promotores, juízes e também militares. A gente falou bastante, né, professor, sobre juízes e promotores, trazendo exemplos de punições, diferenciando aí a punição administrativa e da punição criminal, né? A punição na esfera jurídica, melhor dizendo, né? A punição administrativa, ela prevê essas aposentadorias compulsórias, mas a punição judicial, ela prevê sim a exclusão sumária do serviço público. A gente falou pouco de militares, apesar das semelhanças, né? Mas os militares, a gente acompanha aí discussões muito antigas, né? A carreira militar está envolta em algumas questões, especialmente aí de uns tempos para cá, quando a gente tem o envolvimento de militares na polêmica do 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado, né? A gente tem essa questão das aposentadorias compulsórias também para militares, tem também a questão de pensões de filhas solteiras de militares, que é um privilégio que se mantém e, pelo que tudo indica, a discussão desse assunto vai ser adiada para não haver um desconforto entre o governo e as Forças Armadas nesse momento aí de muita tensão. O processo de análise da questão envolvendo militares, ela é semelhante ao de juízes e promotores? Olha, aí eu acho que a gente pode sim apontar diferenças importantes, né? O Brasil não participa formalmente de uma guerra como país soberano, que eu saiba, né, se eu me falha a memória, desde a Segunda Guerra Mundial, né, então desde 1940, na década de 1940, né, militares exercem uma função importante no Estado, mas certamente não têm decisões tão relevantes no dia a dia da República como, né, digamos, juízes e promotores têm. Então, talvez com os militares possa haver uma discussão um pouco mais, vamos dizer, mais livre, né, há menos justificativas, me parece, para proteções a militares do que há para proteções a juízes e membros do Ministério Público pelos seus atos de ofício. Mas eu quero apontar o seguinte, também é importante que a gente pense nisso, né? Essa é uma outra questão que está subjacente a tudo isso, né? A sociedade brasileira, paradoxalmente, apesar de se oscilar entre a terceira e a quarta maior população carcerária do mundo, a gente tem o tempo todo uma sensação de impunidade que vem como parece um desejo, vamos dizer, social, de a gente sempre estar punindo as pessoas. É um paradoxo interessante, é uma contradição, porque é uma sociedade tão cheia de, vamos dizer, de jeitinhos para descumprir regras, tão cheia de malemolências e adaptações para que as regras não sejam tão rígidas para as pessoas. E ao mesmo tempo a população vai para a rua pedir o fim da corrupção e etc. Isso, e punição de todo mundo,
todo mundo na cadeia, país da impunidade, etc. Mais do que ficar vendo casos individuais, assim, talvez, né, melhorar o regime jurídico dos militares seja um objetivo relevante, acho que mais do que isso a gente tem que se perguntar se realmente o que a gente vai fazer para consertar os males da nossa república é ficar aumentando punição para cá e para lá. Tá? Isso aí vale para militares, vale para juízes, etc. Para além de todas as questões que a gente vem discutindo, para além dessas proteções e dos motivos institucionais pelos quais juízes têm mais proteções do que outros servidores públicos, etc. Para além de tudo isso, acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: realmente essa é a agenda número 1 da nossa luta anticorrupção ou anti-fraqueza das instituições? É sair punindo todo mundo? Eu acho que não. Eu acho, me chama muita atenção negativamente que, né, tendo retornado ao Senado por alguns dias com o objetivo de, pelo menos, promover alguns projetos na qualidade de senador, né, o ministro Flávio Dino tenha elegido como um dos seus cavalos de batalha esse projeto que aumenta punições e diminui proteções, né, e tende a facilitar que as pessoas recebam punições. Como você disse, talvez o caminho seja outro, seja corrigir distorções que realmente constituam privilégios que não fazem muito sentido. Por exemplo, essas pensões especiais, que custam aos cofres públicos, são dificilmente defensáveis do ponto de vista republicano, são um privilégio de épocas antigas que permanecem por interesses de grupos. Enfim, por que a gente não atinge isso? Né? Por que a gente não está discutindo mais o aumento de gratificações, indenizações e gastos, por exemplo, com juízes? Eu preferia que a gente estivesse tentando evitar que juízes recebam mais dinheiro, né, um dos judiciários mais caros do mundo. Eu preferia que a gente estivesse discutindo como é que a gente faz para evitar que juízes fiquem sempre achando que precisam ser pagos a mais, ao invés de ficar discutindo por que juízes podem ter pena de aposentadoria compulsória em processo administrativo e tem que ter, para perder o cargo, tem que ter processo judicial. Eu acho a discussão sobre privilégios econômicos, sociais, políticos, muito mais relevantes do que privilégios institucionais e jurídicos contra perseguições dentro das carreiras. Eu, assim, como cidadão, me chama a atenção que a gente queira ficar o tempo todo. Isso não é exclusividade, obviamente, do ministro Flávio Dino, né? Eu também não quero ficar criticando a pessoa. O ministro Flávio Dino, até onde eu sei, é um político sério, enfim, e espero que faça uma excelente gestão, um excelente período no Supremo Tribunal Federal. Mas isso vale para todo mundo, tá? Na época da Lava Jato, né, os procuradores da República que eram da força-tarefa da Lava Jato, que tinham um alto-falante enorme por causa da sua relevância institucional naquele momento, quiseram, né, a grande contribuição deles para a República foram as 11 medidas contra a corrupção. As 11 medidas contra a corrupção eram basicamente punições. Eram relativizações de garantias processuais, aumento de pena, criação de crime, era isso, é punição. A gente pensa que se punição adiantasse, o Brasil ia ser um país extremamente probo, institucionalmente forte, estável, porque a gente manda um monte de gente para a cadeia, a gente tem um monte de lei penal, né? A gente chegou a condenar um monte de gente na época da Lava Jato. O que adiantou tudo isso? Não me parece ter adiantado muita coisa, né? A gente desgastou as instituições, gastou muito dinheiro, porque cada processo judicial custa dinheiro, né? E estamos aí agora discutindo se a gente vai aumentar a possibilidade de punição de juízes ou não. Eu acho uma perda de tempo no debate público, uma perda de foco, né? No final das contas, acho que a gente deveria estar tocando em feridas que são talvez mais dolorosas, mas que essas sim constituem privilégios e a gente não está fazendo isso. João Pedro Pádua, advogado e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a UF, batendo um papo aqui com a gente sobre essa PEC apresentada aí pelo ministro, ainda, né, quando era senador Flávio Dino, prevendo o fim da aposentadoria compulsória. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês de novo. Bom dia para vocês e para os ouvintes e as ouvintes. Obrigado, professor. Forte abraço. Até a próxima. Viu o podcast A Sua Mídia Digital.